Desde sempre a gente escuta que o mundo mudou. Falam que as pessoas estão mais conectadas, que as tecnologias melhoraram vidas, que morre-se menos e ama-se mais. Mas e o homem? A velha figura masculina controladora também mudou? É possível identificar hoje homens que cumprem tarefas domésticas, que expressam sentimentos, que dedicam tempo aos idosos, que deixam o trabalho para buscar os filhos na escola, que recriminam os amigos por comportamentos inadequados. E, principalmente, esse novo homem sabe bem que ainda há muito o que se fazer em nome de um mundo mais igual. Esse homem que resiste, né? Então que está com um modelo, que o modelo dele é o modelo do passado, do homem machão, ele ainda não está destruído. Eu acho que quando o homem resolve questionar o machismo, ele também sabe que será questionado por homens e por mulheres. Meu nome é Federico Soares, eu tenho 26 anos e eu tô aqui no Memo porque eu senti necessidade de encontrar outros homens que estavam dispostos a quebrar essa masculinidade tóxica. Meu nome é Renan de Oliveira, eu tenho 22 anos e eu tô aqui porque eu acredito que os homens pretos eles têm que estar em todos os lugares possíveis. Meu nome é Sérgio Júnior, tenho 32 anos, estou no Memo porque eu quero mudar e quero ser parte por um mundo melhor. Meu nome é Cássio dos Santos, eu tenho 23 anos e eu acredito que as opressões só acabam quando o opressor muda. Eu costumo dizer que o Memo surgiu depois do momento que eu comecei a escutar o que as mulheres estavam de fato me falando, assim. Até que eu consegui, acho que, entrar no debate de uma maneira genuína, que é se reconhecendo, olhando para si, olhando para o nosso próprio comportamento e falando com outros homens sobre isso, né? O Memo funciona hoje através de grupos, né? A gente tem 6 grupos, são 5 no Rio de Janeiro e 1 em São Paulo. Esses grupos são grupos fixos por turmas. Cada turma tem no máximo 20 homens e cada turma são 10 encontros, são ciclos de 10 encontros. Como é um grupo bem diverso, os temas são o mais diversos possível. A gente fala sobre paz, né? sobre vícios, por exemplo. São temas que são muito pessoais, que aquele cara ele tem uma angústia, quer saber mais, tem alguma dúvida e que ele não consegue lidar com aquilo de uma maneira individual, então ele traz para o grupo e o grupo debate sobre isso. Então os temas são mais diversos possíveis. Tem um tempo já que eu busco conversas positivas sobre masculinidade. Como um homem trans, as discussões sobre gênero fazem parte da minha vida já há um tempo. Mas é muito difícil encontrar conversas sobre gênero que não sejam focadas no feminino com essa visão positiva. Então, quando a gente começa a falar sobre masculinidade, muitas vezes você tem um olhar ou que são focado da visão de uma mulher sobre os homens, ou que tem uma visão negativa. Qual é o nosso lugar no mundo, né? As mulheres estão debatendo isso há 50, 60 anos, procurando o seu lugar no mundo, se afirmando, conseguindo coisas, e eu acho que o homem não percebeu ainda que ele precisa, melhor, já percebeu, mas uma parcela pequena, que ele precisa rever o seu lugar também, né? Essa figura, a figura do machão, ela está enrustida, ela não se potencializa, porque eles só se potencializam quando eles estão num conjunto com muita gente. No caso do futebol, por exemplo, é um locus extremamente pesado, porque ele potencializa esses traços que é dos homens do passado. Quer dizer, é o passado que não quer morrer. Então, a juventude masculina, ela tem que enfrentar esse passado. Esse é um desafio. O que a gente quer
fazer um pouco das pazes com um ambiente muito machista que é o futebol. Hoje é o primeiro evento de futebol do Brotherhood, né? Então, para quem não conhece, o Brotherhood é um grupo que a gente começou de homens em busca de uma caminhada de autoconhecimento. Então, a gente aprender a se desenvolver mais como seres humanos, trazer um pouco mais de consciência sobre os nossos comportamentos, como é que a gente pode aprender a se relacionar melhor, tudo que envolve o universo masculino, né? Daí a gente trazer um pouco mais de consciência para o universo masculino. No Brotherhood a gente faz o que a gente chama de roda de partilha. Então, a gente senta em roda, normalmente encontros de 20 pessoas, e a gente conversa sobre algum tema específico que diz respeito à masculinidade. Esse aqui vai ser o nosso bastão da fala tradicionalmente, esse aqui vai ser o nosso bastão que a gente tiver afim. Começa. Faz uma inspiração bem profunda, puxa a energia lá da terra. A primeira coisa que aconteceu foi eu perceber que eu tinha muitas questões de complexo de inferioridade em relação a outros homens. Eu percebi isso o dia que eu fiz o primeiro encontro com os homens e eu vi como eu fiquei nervoso. E de alguma maneira eu ter que provar a minha masculinidade. O tempo inteiro eu ter que provar e fazer alguma coisa para eu provar que eu era homem. Tem muito dessa cultura do seja homem, prova que você é homem. Eu e minha esposa estamos esperando um filho, um menino, Joaquim. Ela já está com 37 semanas de gravidez. Estava chegando para mim a necessidade de se responsabilizar por uma família e por um filho. E eu pude observar o processo de gestação que o homem passa, tanto ao lado da mulher, como internamente, né? Toda a estruturação psicológica que acaba mudando, de você ter um filho, de você ser o exemplo para ele. E eu me peguei muitas vezes pensando, qual é o exemplo que eu quero dar para ele? Aí, ó. 1, 2, 3, vai dar. 1, 2, 3, Brotherhood! Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e precisamos falar sobre machismo na criação dos nossos filhos. Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e hoje eu tenho um pedido muito sério para fazer para vocês. Não humilhe os seus filhos. Vamos pensar aqui juntos. Será que realmente existe uma epidemia de pais com sorte por aí? Que os seus bebês não fazem nada, não choram, ou então não se esperneiam tanto? Você já deve saber que eu tenho uma filha menina agora, né? A Maia tá com 6 meses e tá essa coisinha fofa, maravilhosa. Amanhã é pra você. Agora eu vou trazer o lanche de vocês. Nossa, assim, eu mudei completamente depois que eu me tornei pai, né? Há 6 anos atrás, quando meu primeiro filho nasceu, as referências todas que eu tinha com relação à masculinidade, com relação à paternidade, eram completamente diferentes do que eu tenho hoje, né? Então? Tudo bem, não me morde mais, hein? Ó, vamos dar comida pros peixes. Pode pegar aí. Eu tenho os textos, tenho os vídeos, mas ainda assim a maior parte do público que acessa esse tipo de conteúdo são mães, mulheres. Porque assim, quando a gente né, tem filho, e aí quem é que naquela família tem a responsabilidade por criar, ou tem, né, dito pela sociedade, tem a responsabilidade por criar e se informar sobre a educação dos seus filhos? É a mãe. Então quando você bota um cara fazendo esse trabalho, ele também vai ser diminuído, porque ele está só criando um filho, sabe? Isso não dá trabalho. Mas aí sempre que alguém fala isso, eu só lanço o desafio. Faz o seguinte, pega um fim de semana, cuida sozinho do seu filho, sem ninguém perto de você, sem nenhum tipo de ajuda, sem ninguém para chamar, para orar, ninguém. Só você. Você vai ver que é muito mais trabalho do que qualquer coisa. Eu costumo, inclusive, dizer que quando eu estou no meu trabalho, eu estou descansando. A lei brasileira estabelece que o homem, o pai, é um inútil, que a criança não precisa dele, a mãe que acaba de parir não precisa dele, e que ele não precisa aparecer, 5 dias está bom demais para ele ficar ali, só para carregar a mala e sair para comprar fralda. E agora, mais recentemente, em 2016, já houve a oferta de você poder se tornar uma empresa cidadã que recebe incentivos fiscais para oferecer 20 dias de licença paternidade. Com isso, muitas empresas, com incentivo fiscal ou não, elas resolveram se antecipar e oferecer licenças paternidade de 20 dias ou até mais, né? Então, isso já está mudando um pouco a participação do homem nesse primeiro momento de cuidados com o filho. As empresas que já oferecem a possibilidade de flexibilidade, de banco de horas, elas já estão recebendo bem a participação do homem
nas atividades familiares, como levar filho ao médico, ir na reunião da escola, ajudar os pais idosos, como acontece com as mulheres. Então, é cada vez mais natural que as empresas aceitem isso, desde que ela tenha condições de oferecer flexibilidade de horário e desde que as lideranças pratiquem isso. Quando a liderança é super, né, focada só no trabalho, família, nada, há um certo desconforto das equipes de pedirem, de usarem esse benefício de flexibilidade, tanto os homens quanto as mulheres, mas cada vez mais os homens também se beneficiam disso e procuram por isso. Então a parte toda da rotina que eu faço de noite é meio dividido comigo e com a Anne. A gente não tem tarefas, né? Tipo, você dá banho, você dá comida, o que tiver precisando ali na hora a gente está fazendo, né? Então, sei lá, se a Maia está precisando dormir na hora que os meninos precisam comer, eu vou separar a comida deles e ela vai subir com a Maia para poder botar ela para dormir. É só pra mim. Vamos ver. Os homens aceitam muito bem ser um bom cozinheiro, se caracterizar como fazendo uma boa comida. Lavar os pratos e as panelas, não. Então, essa que é as dificuldades. Quer dizer, as masculinidades têm que ser construídas também na lavação do prato, limpando o banheiro, lavando o prato, além do bem bom, que é ser um bom cozinheiro. Eu vejo alguns amigos já se comportando de uma forma diferente também. Existe uma tentativa de melhorar e de ser diferente, etc. e tal, mas essa tentativa vai contra o status quo, a tradição, vai contra a forma como seus pais te educaram, enfim, como o mundo costumava ser. A frase que é a coluna vertebral do machismo é: homem não chora. Ser mais forte. E ser mais forte é ou não fazer contato com os seus sentimentos, ou não sentir, ou fingir que não sente, ou pelo menos não expressar o que sente. Trabalhar essa questão, né, da nossa masculinidade, a masculinidade tóxica, ou a nossa fragilidade, o principal é nos entendermos que somos vulneráveis, aceitarmos isso e viver nossa vulnerabilidade, né? Acho que isso é o mais importante. Nós homens somos protagonistas da violência e também sofremos com o machismo. Eu acho que, eu entendo que às vezes a cultura machista parece que nós estamos querendo morrer como mártires do machismo, cultuando uma coisa que não faz sentido para ninguém como sociedade. Porque se for olhar, os homens são os que mais matam e que mais morrem em acidentes de trânsito. 96% da população carcerária são homens, em sua maioria homens negros. A quase totalidade da população em situação de rua são homens, em sua maioria homens negros também, sempre frisando o recorte de questões de raça, de classe, território, cultura, etnia, etc. Não entrando numa cultura de vitimismo, mas olhando para isso, cara, não faz sentido, ninguém está ganhando com isso, então já passou da hora da gente mudar isso. E o que é ser homem exatamente, né? Teve um debate recente que a gente teve que a gente acabou falando, na verdade, de um posicionamento de homens em geral, de como é trazido algumas piadas e de certa forma pejorativa, né, para as pessoas que são LGBTs em geral, e às vezes o outro não entende. E para mim o mais significativo foi que todos aqueles homens que estão no grupo comigo, como eles conseguiram me acolher de certa forma. Acho que o debate que mais me marcou foi o dia que a gente discutiu sobre paternidade e a importância da presença do pai na formação de homens, né? E a gente tem um grupo que é bastante diferente, a gente discute bastante também sobre a questão do homem negro aqui dentro. E muitas vezes da ausência do pai na criação do homem negro, e comparar isso com relações da branquitude, eu acho que isso foi bem impactante pra mim, assim. Esse homem negro, desde sempre, ele não pode chorar, ele é endurecido.
ele é um homem viril, né? Ele não é ser humano. A gente fala, o nome é Oboró, masculinidades negras. Oboró, divindade, deuses negros, da cultura iorubá. Então são 9 personagens, 9 homens do contemporâneo, 9 homens negros brasileiros, e que, de uma certa forma, eles exercem um arquétipo de uma divindade. Não é que esse homem negro não seja tóxico. E é importante sinalizar que essa toxina do homem negro é determinada pela estrutura que é o racismo. Quando você coisifica corpos, e o corpo negro, sendo masculino ou feminino, ele é coisificado, ele é objetificado, você renega qualquer possibilidade de afeto, de intelectualidade, das suas questões. Como você cresce a partir de uma estrutura como essa? Peraí, que isso? Peraí, moço, peraí. Isso, me respeita, me respeita. Ai, eu sou trabalhador. Eu tenho o meu direito. Mas eu também tenho que apontar que existem ótimos pais negros, existem ótimos chefes, existem ótimos amigos, amantes e assim por diante. Esse espetáculo ele vem para sinalizar algumas questões que a gente precisa refletir, questões negativas, e também um apontamento para novas gerações que existem possibilidades alternativas positivas em relação ao comportamento desse homem negro. Eu falo que o nosso índice de sucesso é perceber a besteira que você está falando, ou pensando, ou agindo, e se corrigir o mais rápido possível, assim. É nem chegar a ter esses pensamentos equivocados, esses pensamentos que, de alguma maneira, eu reproduzo muito, assim, machistas, homofóbicos e tudo mais, né? E isso, na verdade, era a formação que os homens tinham no passado, né? Que era para estar pronto para o combate, pronto para a sobrevivência. Só que o mundo mudou e alguns homens permaneceram com esse estereótipo e não encontram esse espaço, né? E, na verdade, as empresas têm que ajudar, porque isso é um sofrimento para eles. É o momento de todos nós ajudarmos a desconstruir esses modelos que fazem parte de um passado que acabou. Esse movimento dos homens é um movimento que eu tenho um maior respeito, porque eles estão remando contra a maré do como a sociedade educou os homens em todo um passado. Eles estão é uma ruptura com o passado. Esse lugar do herói, do homem que será amado porque é admirado, já acabou. Para os homens, eles estão no momento em que nós estávamos nos anos 70. Eu quero ver uma passeata de homem contra a violência, pelas novas masculinidades, quer dizer, não basta só a marcha gay, porque a marcha gay já está muito marcada pela questão identitária. Quero ver todos e todas que pensam juntos e defender, mas eu quero ver de homens defendendo o novo comportamento. Aí nós vamos ser muito felizes. Aproveitou outra vez e fez xixi em tudo. Agora você teve piedade do papai, né? A paternidade, ela não só me trouxe essa transformação enquanto homem, mas me trouxe um processo de cura muito intenso. Daquele menininho lá que não teve muito contato com os sentimentos deles, que não tinha muita liberdade para falar sobre sentimentos com os pais, assim, coisa que eu não tenho nem hoje liberdade para falar sobre sentimentos com meus pais, depois de velhos. Mas eu estou construindo isso tudo com os meus filhos, e tudo isso reverbera dentro de mim, na masculinidade, no homem que eu estou descobrindo que eu sou.